Vamos dar início hoje, então, à aula de revisão e simulados de geografia. Eu sou a professora Elisandra e eu vou ter o prazer de acompanhar vocês nessa revisão. Eu tentei juntar alguns conteúdos de geologia, clima, ambiente, hidrologia, e com isso tentar fazer algumas questões e retirar algumas dúvidas que podem ter ficado agora para o finalzinho. Vocês já estão quase fazendo bem também, devem estar cheias de dúvidas, cheias de expectativas. Eu espero que seja bem bacana, né? Então, fiquem à vontade, se quiserem fazer qualquer contribuição, é bem-vinda, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode ser a dúvida de um, pode ser a dúvida de outro, a gente vai conversando ao longo da apresentação, fiquem à vontade, tá? Bom, eu vou começar com clima e meio ambiente, e a primeira questão, ela começa assim. A primavera, ela começa hoje, às 1h30, no hemisfério sul. É quando ocorre o equinócio, um momento astronômico em que o Sol cruza o Equador. A expectativa da meteorologia, empresa Climatempo, para a nova estação é de que o comportamento climático ele seja normal, porque neste ano os efeitos de El Niño e da Laninha não vão ocorrer. Em relação a isso, os efeitos de El Niño e Laninha podem ser observados quando a. O aquecimento e o resfriamento das águas do Atlântico na porção equatorial. B. O resfriamento e o aquecimento das águas do Pacífico em sua porção equatorial. C. O aquecimento e o resfriamento das águas no Pacífico na porção equatorial. D. Aquecimento e resfriamento no Índico, na porção equatorial. Ou E. O aquecimento em ambos os casos das águas do Pacífico na sua porção glacial. Eu vou botar o enquete aqui para vocês. Vou publicar o resultado da enquete. A resposta que prevaleceu foi a letra D, aquecimento e resfriamento das águas do Índico. Eu vou mostrar a resposta correta. É a letra C, é aquecimento e resfriamento das águas do Pacífico. Isso era uma dúvida que eu tinha também. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que isso funciona. O El Niño e Laninha, eles são dois fenômenos que acontecem entre a nossa atmosfera e a nossa superfície, né? O El Niño é uma variação de temperatura na região equatorial do Pacífico, que manda a água que está aqui do lado do Brasil para outra região, né? E acaba aquecendo. Essa água aquece e no El Niño, como essa água aquece, acaba que essa região fica mais seca durante esse ano, quando acontece El Niño, e a região sul do Brasil fica mais chuvosa. Isso é importante por quê? Entender esse contexto. Porque no ano que tem El Niño, tu vai ter muita seca no Nordeste, que já sofre com isso, infelizmente, e no sul, tu vai ter o quê? Tu vai ter acontecendo muita chuva, aqueles deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, acontece geralmente em anos de El Niño. Infelizmente, esses dois sistemas, El Niño e Laninha, eles não têm ainda causas específicas, assim, ou razões tipo, para que ele ocorram de tanto em tanto tempo. Não tem ainda não foi definido isso. Então, se estuda quando elas acontecem, né, esses ciclos de El Niño e Laninha, eles acabam sendo marcados de um ano para o outro. Eu resolvi trazer essa primeira questão porque o ano que vem ele vai ser um ano de Laninha, pelo que os cientistas têm estudado. E o Laninho, o que é? As águas da região equatorial do Oceano Pacífico, também, do lado de cá do Brasil, elas vão esfriar 0,5, ou seja, vai estar abaixo da média. E aí, o que acontece aqui no Brasil quando isso acontece?
tu tem muita chuva no Nordeste. No Nordeste é ótimo isso. Tu não vai ter tanta queimada na Amazônia, tu não vai ter tanta seca no Nordeste que sofre com isso. Só que a região sul aqui para plantação é horrível, porque vai ser a parte mais quente e mais seca. Isso acaba destruindo plantações e tal. Então, tem todo um conceito por trás de Laninha e El Niño que são importantes e eu acho que provavelmente pode ser coisa que vai cair no Enem, já que no ano que vem está previsto um Laninha. Alguma dúvida sobre essa questão? Ou outras questões? Eu trouxe uns links também para vocês, que caso vocês quiserem continuar estudar essa parte, são alguns vídeos, assim, eu vou colocando na medida que eu for falando. Esse daqui é para falar do El Niño Laninha e explica o conceito das águas, dos ventos alísios, que no caso são os ventos que levam essa água quente de uma parte do globo para outra e acaba causando esse efeito de Laninha e El Niño. Eu vou para o próximo slide agora, mas fiquem à vontade, qualquer dúvida, vamos colocando aí no bate-papo. Eu fiz alguns temas, tipo hidrografia, só para a gente tentar organizar a cabeça, assim, para não misturar os termos, mas eles se misturam ao longo dessa disciplina, então vamos indo. Ó, a questão essa aqui é de 2019 do Enem. A questão é assim: os antigos filósofos observavam um grande volume de água de rios como o Nilo, Reno e outros. Imaginavam que as chuvas eram insuficientes para alimentar tão consideráveis masas d'água. Foi no século XVIII, que Pierre Pernon mediu a quantidade de chuva durante 3 anos na cabeceira do rio Sena. Ele também mediu o volume de água referido do rio e chegou à conclusão de que apenas a sexta parte dessa água se escoava e o restante era evaporado. Esse conceito que ele tentou elaborar nesse texto pertence a qual desses termos aqui de baixo? A. Intemperismo químico. B. Rede de drenagem. C. Degelo de altitude. D. Erosão pluvial. Ou E. Ciclo hidrológico. Vou botar enquete. Se alguém está no celular, eu não sei se aparece as enquetes também. Se não, pode botar pelo bate-papo mesmo, fica à vontade também. Tá bem, eu vou colocar o resultado da enquete aqui. Show de bola, a resposta certa é isso aí. Como é que vamos? Então, eu vou só explicar por que das outras está errado. Porque esses conceitos que tem no resto dessa questão, eles são importantes. E eles vêm bem perdidos no meio dessa pergunta. Então, eu vou explicar um por um e a gente pega em ciclo hidrológico, só para relembrar alguns detalhezinhos, uns pontinhos aí. Vou passar aqui, então, para o próximo slide. Intemperismo. Então, o que é um intemperismo? Algumas palavras são muito importantes para o intemperismo, como desintegração, desagregação e decomposição. O intemperismo são esses processos de decompor, desagregar, desintegrar uma rocha. Você já deve ter ouvido o termo tipo, arrumou a limpedadura, tanto bate até que fura. Isso acontece porque se tu deixar realmente uma pedra, aí, por exemplo, uma pia, né, que ao longo dos anos aquela pia fica pingando, sempre no mesmo lugar, ela vai fazer um buraco ali, porque isso é uma ação, né, uma ação do intemperismo que é degradar, desintegrar e decompor as rochas. Vamos tentar entender quais os tipos de intemperismo que tem. Tem físico, químico e biológico. O físico é a desagregação em partículas menores, mas não há mudança na composição. Ele sofre isso por diversos tipos de agente, como o vento, a água e variações de temperatura. Eu vou mostrar aqui para vocês. O vento, por exemplo, ele transforma uma rocha
em monumentos, assim, por exemplo, ele vai retirando, né, a abrasão vai tirando dessa rocha e acaba fazendo esses monumentos. O vento também é responsável, muitas vezes, o vento e a água, por fazer a areia da praia. A areia que vocês conhecem na praia, ela sofreu um processo absurdo de intemperismo até chegar onde ela está. Ela sofreu erosão também, que nós já vamos ver mais adiante o que significa, mas ela se transformou nessas partículas mini de grãos de areia, quartzo, fosfato e outros minerais. Então, ela sofreu bastante ao longo do tempo para que ela ficasse desse tamanho. Tu pode ver que o rio, a chuva e o mar, também eles têm a força de modificar as rochas. Por exemplo, os rios, o Green Canyon, você deve ter visto em algum filme, alguma coisa assim, ele foi transformado por rios, e é incrível a ação que os rios fizeram ao longo do tempo. A chuva, olha aqui, esse daqui ele tem um perfil de erosão pluvial, né? Que seria um intemperismo feito que a chuva causa ao cair aqui e faz esses buracos, essas tipo valas aqui na rocha. No mar, também, às vezes sobra só um pedacinho da rocha, porque já foi tudo erodido, intemperizado também ao longo do tempo. Amplitude térmica. Uma coisa também que é muito importante é, por exemplo, no deserto, quando é de dia, o calor é muito grande, 40 graus. E aí, quando vai de noite, às vezes vai menos 40 graus. Isso faz mal para as rochas, né? É tipo choque térmico. Você vai botar um copo de vidro dentro da geladeira, depois você vai botar ele, água quente nele e quebra, entende? Então, a amplitude térmica, ela também danifica as rochas, né? A água, às vezes, ela penetra nas fendas da rocha, como mostra aqui, ó. Ela congela durante a noite e aí no outro dia descongela. Ela congela, descongela, e isso acaba quebrando as rochas também. Então, a amplitude térmica tem esse efeito de fazer mal para as rochas também, né? Bom, o conceito de intemperismo químico. O intemperismo químico é uma decomposição dos minerais presentes na rocha. Nesse caso, há mudança de composição. No outro não há no físico, e nesse há mudança. Por quê? A água ela vai vir composta por diversos sais minerais e quando ela entra em contato com a rocha, isso pode acabar fazendo com que altere alguma composição. Por exemplo, aqui eu trouxe os processos ligados ao intemperismo químico, e existem vários deles. Por exemplo, acidificação, carbonatação, oxidação, dissolução, hidrólise e hidratação são conceitos lá da química que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. E ele também está presente no intemperismo, então isso acaba ligando algumas disciplinas que faz bastante sentido. Eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona. O químico, eu não sei se vocês já ouviram falar de cavernas, estalagmite e estalactite. Isso acontece por quê? Por causa de um intemperismo químico, isso é a dissolução do carbonato. O carbonato, esse mesmo composto do mesmo mineral, né, e os mármores, ele acaba fazendo com que ele se dissolva, ele cai e forma embaixo também esses formatos aqui de rocha, né? Então, é bastante interessante por causa disso. Outra coisa que o intemperismo químico faz. Por exemplo, tu tem um mineral aqui, ele trouxe a piroxeno, acho, e aí tu entra, né, com água e oxigênio. Água e oxigênio a gente tem no meio ambiente mesmo, né? E o que a água e o oxigênio elas fazem com esse mineral todo bonitinho lá? Ela transforma aquilo em ferro, tipo uma oxidação. E aí parece até que é enferrujado, entende? Esses são os processos que modificam, além de transformar o que a rocha era em outra coisa. Existe ainda, por último, o intemperismo biológico, que ele é químico e físico. Por quê? Ele desagrega, né, o solo e as rochas por meio de seres vivos. Esses seres vivos podem ser bactérias, raízes, animais. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Aqui a gente tem uma árvore que cresceu por meio das rochas e a raiz foi crescendo, foi quebrando essa rocha. E além dela ser um processo físico de quebra, né, sem mudar a composição, quando ela abre aqui no meio, essa matéria orgânica, ela abre espaço para a água, e a água vai entrando em contato com esse material orgânico e forma esses líquens, que parece limo nas pedras, né? Isso daqui é uma mudança na composição química. Então, o biológico, ele pode modificar química e fisicamente as rochas.
Bom, a primeira, então, não é. A gente sabe agora o que é o intemperismo químico e isso daqui não tem nada a ver, né? Então, a gente vai para erosão pluvial. Erosão. A gente já falou disso agora há pouquinho, né? Então, vamos entrar mais a fundo no que é erosão. Erosão e intemperismo, elas são muito parecidos. Então, às vezes, esses conceitos podem ser confundidos. Por que a gente não confunde? Bom, o intemperismo é a ação, processo físico biológico que desagrega a rocha no local. Enquanto a erosão vai fazer com que esse material erodido, degradado, decomposto, seja transportado. Então, transporte é a palavra-chave da erosão. A erosão, né? Eu vou só entrar aqui nos conceitos. Essa remoção de solo, rocha, material, de uma parte para outra parte. Elas podem ser feitas por diversos tipos de processo. Pluvial, se chover, né, a chuva pode ser forte, pode ser fraca até, mas pode levar esse material, esses sedimentos que sobraram, né, para outro local. Glacial, tem alguns documentários assim que mostram como o gelo consegue carregar grande partícula de rocha, leva quase metade de muita parte de uma rocha, assim, vários pedaços no meio do gelo, e aí acaba, quando ele derrete, ele vai despedaçar em outro lugar, né? Fluvial, os rios, você já deve ter visto, não sei se você já for em algum riacho, alguma coisa assim, nas férias de verão e tal. Nos rios, eles têm vários seixos, assim, que são aquelas... olha, eu tenho uma aqui. Que são as pedrinhas, assim, todas roladas. Isso daqui vai rolando, rolando no rio, e tem que ela fique com esse jeito dela, mais redondinho e tal. E isso tem várias no rio, né? Bom, a eólica, o vento, como a gente já mostrou ali, ele faz bastante força, né? Então ele acaba transportando esse material. Marinho também, o mar consegue transportar muita coisa, às vezes pedaços de concha, assim, são coisas bem legais, além de rochas, né? Ele consegue transportar por causa da força dele. Gravitacional, às vezes tu tá numa montanha muito alta, muito íngreme, e não importa que, às vezes tem bastante árvores ali, mas quando tu retira, né, tira essa parte da montanha, dessas árvores, acaba facilitando para que ocorra deslizamentos. Esses deslizamentos são por causa da força gravitacional, muitas vezes, né? Então, não é erosão também. Esse degelo de altitude não tem nada a ver com a questão, né? Então, eu nem vou mencionar aqui. Rede de drenagem e ciclo hidrológico, vamos lá, então. O ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, ele é um ciclo que pode ser aberto ou fechado. O aberto, eu diria assim, que é o global. Isso ocorre em escala global, né? A água que está no mar, ela aquece pelo sol, ela evapora. Quando ela evapora, ela condensa, além de ela evapora, tipo, o sol também faz com que ela transpire, né? As plantas transpirem, evapotranspirem, e aí forma, por condensação, as nuvens carregam, né? Se condensam e fazem com que precipite, no caso, precipitação é chuva. Então, ocorre precipitação e então o escoamento. O escoamento pode ser por causa do degelo, pode ser por causa de altitude, esse escoamento ele pode ser superficial ou de maneira subterrânea. Como é que funciona? A água cai em superfície, ela cai nas árvores, na região rocha. Uma parte dela ela vai ser absorvida pelas plantas, uma parte ela vai escoar diretamente para o rio principal ou para o mar, se estiver mais próximo. Uma parte vai infiltrar na terra, uma parte dessa que infiltra vai escoar até o oceano e uma parte dessa que infiltra vai armazenar nos aquíferos, né? Vai se tornar água subterrânea, né? Vai dar continuidade a esse ciclo. Então, essa questão era sobre isso. Ele fala sobre escoamento, sobre evaporação, no caso, ele mediu, né, no início do rio e no final, e viu que a água que estava chovendo não estava chegando no final, o mesmo volume de água, porque ela estava evaporando ao longo de toda a bacia, né. Falando em bacia, eu trouxe aqui um exemplo de bacia hidrográfica. A gente estuda isso durante o ensino médio, durante o ensino fundamental, e às vezes o conceito de bacia fica um pouco
pouco confuso, porque o que seria uma bacia hidrográfica? Quando chove, né, tu tá chovendo lá, tu tem uma montanha. A montanha é vista como divisor de águas. Por quê? Quando chove, vamos por em cima dessa montanha, a água ela pode ir para um lado ou para o outro da montanha. E quando ela escolhe esse lado, ela escolhe a bacia que ela vai alimentar. Essa água toda que cai do lado da montanha alimenta os rios principais, as drenagens, né, a rede de drenagem, que era uma das questões ali. E essa alimentação das redes de drenagem, filtração e tudo mais, acaba vindo para a foz. E tem toda a tua bacia, é isso. E aí, do outro lado da bacia, a mesma coisa. Dos morros mais altos escorrem para o rio principal, até chegar nos oceanos e tal. Bacias hidrográficas do Brasil, só revisando, assim, bem por cima, a gente tem a bacia amazônica, que tem o rio principal, que é o rio Amazonas. Aqui tem outros rios, como o Negro, Xangô, não sei o que. São muitos rios principais e importantes nessa região, que é muito importante para o Brasil. Aqui tu tem o rio Tocantins e Araguaia, na bacia hidrográfica do Araguaia. A bacia do Paraguai, a bacia do rio Paraná, a de São Francisco, que cobre boa parte aqui do nosso país, né? São Francisco, acho que é importante você dar uma revisadinha nessa bacia, nesse rio, porque esse ano foi feita a transposição do rio Francisco. Para quê? Para que possa levar água a algumas regiões que são extremamente secas. Né? Isso pode ser alguns problemas ambientais relacionados, mas, claro, isso foi um projeto bem ousado, assim, e que foi posto em prática esse ano. Então, pode ser uma opção para cair lá no Enem também. Aqui tem do Atlântico, Atlântico Oriental, Ocidental, Atlântico Sudeste, Uruguai, a nossa bacia aqui é do Atlântico Sul. Bom, a próxima questão é em relação aos biomas. Já que nós estamos estudando as bacias hidrográficas, vamos tentar entrar já direto para a parte de biomas, tá? Porque agora eu já explico para vocês. Eu vou só fazer a questão. Determinado bioma brasileiro apresenta uma vegetação conhecida por perder folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados ao passar até 9 meses em seca. As plantas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas que algumas espécies assumem a forma de espinhos. Qual região fitogeográfica brasileira representa plantas com essas características? A. Cerrado. B. Pantanal. C. Caatinga. D. Mata Atlântica ou E. Floresta Amazônica. Vou votar. Ok, vou apresentar os resultados aqui da enquete. Um voto para A, Cerrado, um voto para C, Caatinga. A resposta correta, não botei nesse, mas tá, é C, Caatinga. Por quê? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora, e aí a gente explica por que essa região é referente à Caatinga, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho de cada um desses biomas, tá? O bioma na Amazônia, o bioma da Amazônia, ele é o maior, ela contém a maior floresta equatorial do mundo. Né? Tu tem uma grande biodiversidade, clima equatorial úmido, tu tem altas temperaturas, alta pluviosidade, no caso, muita chuva. Tu tem uma maior bacia hidrográfica do mundo. Aí eu falei para vocês, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas comporta a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, é bem importante. Ele tem uma mata até várzea, a mata de Guarapós. Faz sentido para nós que isso daqui não seja a resposta, né? Porque essa região bastante vegetativa, né, não tem nada a ver com o que eles nos falaram ali, né? De seca e nessa região, infelizmente, os problemas ambientais associados são relacionados ao desmatamento, às queimadas, à expansão da fronteira do agronegócio, mineração, infelizmente, o crescimento de hidrelétricas nessa região e conflitos por terras por causa do povo indígena. O que acontece?
essa região, além de toda a biodiversidade dela, ela comporta tipo 98% de todas as terras indígenas do país. Ela é importante demais e isso é demais para tu perder isso para outras áreas, né? Tipo um agronegócio que já toma todo o resto do país, né? Tá, mas vamos seguindo. O bioma cerrado, então, que era uma das opções, o que acontece? Ele é conhecido como a savana brasileira. Ele tem uma biodiversidade e um potencial aquífero bem grande. Ele tem nascente dos principais rios que ele pega, o São Francisco. Clima tropical, sazonal. Queimadas naturais acontecem nessa região e tem uma menor proteção. Por que não é? Tá, aqui nessa região, ela é seca também, tem um pouco de seca também, só que o que acontece é que o nosso clima é bem mais equatorial. O que significa isso? Ele se divide ao longo do ano, tem secas e tem chuvas espalhadas, assim, bem definidas pelas estações. Enquanto o outro bioma, a Caatinga, ele é uma região muito mais seca, porque é a região que abriga o Nordeste, a região que a gente já conhece, que tem essa vegetação um pouco mais seca. O Cerrado, infelizmente, não é dessa questão, mas ele é uma opção bem grande para cair no Enem também, porque ele é, apesar de ser, ele é o segundo maior bioma do país, e ele é todo, ele tem ele tem mais proteção que a Amazônia. Vamos supor assim, a Amazônia é uma floresta incrível, todo mundo, o mundo inteiro bate o pé pra gente proteger ela. Agora o Cerrado não. O Cerrado, apesar de ter muita vegetação, muita coisa legal também, ele tem menos proteção porque nessa região é plano. E o que faz uma região plana? Tu planta. Então, acaba diminuindo muito a questão aqui das florestas e tal, por causa disso, por causa da plantação. Bom, bioma da Mata Atlântica. A Mata Atlântida, aqui do cantinho, ela é muito triste o que aconteceu com ela. Ela perdeu cerca de 10%, né? Ela perdeu 90%, ela só tem 10% do que ela já foi um dia. Tu tem uma vegetação umbrola, é uma vegetação mais antiga, né? Tu tem uma mata nativa incrível que foi perdida ao longo do tempo por causa de um clima úmido e perfeito para isso, que infelizmente foi se perdendo, né? De todas as 200 espécies brasileiras assim, que estão ameaçadas em extinção, cerca de 117 são desse bioma, da Mata Atlântida, tá? Bom, vamos para o próximo. Bioma Pampa e a Caatinga. E vamos falar... Bom, o bioma Pampa, ele é o nosso bioma aqui, os campos sulinos, essa graminha bonitinha do nosso sul aqui. A gente tem um potencial bem grande para hidrelétrico, a gente tem um clima subtropical, vegetação campestre e normalmente uniforme. Agora, quanto a Caatinga, assim, é o bioma mais seco do país. Ele tem rios intermitentes, ou seja, rios que não estão presentes o ano todo. Às vezes o rio está mais forte numa época do ano e em outra época do ano ele não existe. Parou de chover, não tem mais rio. Então, isso é o problema da região da Caatinga ali. E por isso que transportaram o rio São Francisco daqui para tentar fazer com que essa região aqui seja abrigada por isso, né? Lá tem pouco ciclo biométrico, desmatamento aceleradíssimo, obtenção de lenha para plantagem e agricultura também. Tu tem queimadas, às vezes naturais, ou causadas pelo homem também. Bom, agora o último que eu deixei para vocês aqui foi o Pantanal. Por que eu deixei o Pantanal por último? Não sei se vocês acompanharam as notícias esse ano, infelizmente o Pantanal foi perdido, assim, boa parte dele, 19% parece que foi retirado, foi queimado, né, não sei, entre os meses de julho e outubro. O que acontece? O Pantanal, ele é uma região muito alagada, por quê? Tu recebe os grandes rios da Amazônia, os grandes rios do Cerrado, e essa região é uma região de confluência desses rios. O que acontece nessa região é que ela tem estações secas e chuvosas bem definidas. Quando chove, chove bastante. Quando não chove nada também. O que acontece? Isso depende, né? Ele é influenciado pelos outros dois biomas. E as queimadas geralmente acontecem no inverno, no final do inverno. Porque o inverno é a região é a época do ano mais seca nessa região. Por que acontece essas queimadas, né? A queimada ela tá ligada à expansão agrícola
Então, ela é uma técnica agrícola bem antiga, chamada coivara, também pode ser chamada, isso pode ir realmente no Enem, que é limpar uma região por meio de fogo. Isso meu pai fazia quando eu era criança, claro, num pátio menor, numa proporção, nada a ver, né? Mas isso de limpar através do fogo. Ah, vou tacar fogo aqui porque o fogo destrói tudo, vira tudo cinza e tá limpo, maravilhoso. Diz que um ano depois que tu fazia isso na questão agrícola, aquela terra tá muito mais fértil para tu plantar. Então, para ele é perfeito isso. Tu retira os galhos secos e tudo que tá problemático ali na área para tu poder plantar no ano seguinte, vai estar perfeito, né? Só que acontece, uma região que não está chovendo, se está numa época de seca, né? Isso pode se controlar e causar incêndios florestais que acabaram com a vida de diversos animais, diversas espécies, assim, que não tem como controlar. Essa falta de infraestrutura naquela região ali, junto com um acesso difícil àquela região bastante pantanosa, né? Acaba deixando lá um risco tremendo, né? Então, a seca do inverno de 2019 e 2020 ele foi a maior de todos os tempos, assim, as temperaturas muito elevadas e teve a menor quantidade de chuva. Então, explica isso, por que no Pantanal aconteceu esses incêndios. Isso tá claro, tá ligado ao aquecimento global e tal. Então, tem muito termo que tá tudo junto. E provavelmente isso possa cair. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não tiverem agora, se surgir depois também, vocês podem mandar, fiquem à vontade. Isso aqui eu só trouxe para mostrar também que a região do Cerrado ali está no Planalto, e a região do Planalto acaba condizendo com a parte mais boa para plantar, né? Aqui já é uma planície, a planície é mais alagadiça, porque a planície é mais baixa, então acaba tendo um pouco mais de água. A planície amazônica também é mais baixa, tu tem uma maior quantidade, está mais próximo do nível da água, né? Então, isso explicaria a região aqui da planície costeira e a planície gaúcha também. A gente está aqui numa região mais baixa, até se for no Laranjal, né? A gente está numa região muito plana aqui em Pelotas, uma região tranquila, né? Que é mais úmida, realmente. As cidades daqui são mais úmidas, são mais propícias a essa formação de florestas. Floresta como a Mata Atlântica, florestas como o Pantanal e florestas como a Floresta Amazônica. Só para fazer uma ligação na cabeça de vocês. Mas qualquer dúvida, vamos perguntando. Bom, aqui eu tenho mais uma questão, mas eu acho que eu vou passar, ou fazemos, vamos lá. Bom, a questão é assim, ó. Isso aqui são precipitações, tá? Aqui a vazão numa área urbanizada e aqui em Tracejado a vazão numa área não urbanizada. Tá dando para ver direitinho? Espero que sim. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico, ela pode ser A, redução do volume dos rios, B, expansão do lençol freático, C, diminuição dos índices de chuva, D, retração dos níveis de reservatórios, ou E, ampliação do escoamento superficial. Vou fazer enquete aqui. Não fico preocupada com as dúvidas, a gente pode conversar sobre isso, precipitação em relação à chuva, quantidade de chuvas em milímetros, tá? Isso aqui quer dizer que o 2 aqui choveu mais, ó, choveu e parou de chover. Isso daqui, a vazão, então, ó, quando começou a chover, começou a entrar no pico aqui da vazão, que é a velocidade da água escoar, né? Aqui também, e aí depois a água para de chover e aí para de escoar. Isso acontece numa área urbanizada ou numa área não urbanizada. Urbanizada em relação à cidade, né? Então, tu tem uma cidade aqui nessa primeira curva e na segunda é uma região, pode ser uma região mais rural. Bom, vou publicar aqui o resultado da enquete. Um voto para A, redução do volume dos rios, um voto para E, ampliação do escoamento superficial. A resposta é ampliação do escoamento superficial. Por quê? Porque quando tu tem uma região, acho que na próxima tem um. Não vou ter. Quando tu tem uma região com árvores, né? A árvore ela vai proteger dessa chuva que vai bater nela, nas folhas da árvore,
para depois escoar e infiltrar, né, no nosso solo, na nossa rocha. Enquanto que com o solo exposto, a água ela vai bater diretamente no solo, né, às vezes compactando e nem vai infiltrar, vai fazer com que essa água, às vezes, ou se tiver, sei lá, asfalto aqui, essa água nem vai infiltrar, ela vai sair dali direto, às vezes causando inundações, enchentes e tal. Bom, eu vou só voltar lá. Então, aqui em relação à ampliação do escoamento superficial. Por quê? Uma área urbanizada, como ela tem asfalto, né? A água ela vai cair, choveu, encheu as ruas, porque não deu para infiltrar essa água. Aí, quando para a água, ela começa a escoar rapidamente também. Mas quando tu tá falando numa área não urbanizada, começa a chover discretamente, a água vai caindo nas árvores, vai caindo no solo, infiltra e uma parte escoa. Então, é muito mais preferível que isso daqui aconteça, que uma curva aberta dessas aqui e mais baixa aconteça, do que esse daqui. Esse pico quer dizer enchente, esse pico quer dizer que a água choveu um monte e ela já começou em vazão. O vazão que é a velocidade que ela está percorrendo. Então, esse aqui é o nosso probleminha, né, que nós temos que resolver. Bom, vou só sair da modo tela cheia, que eu tinha botado aqui. Bom, outra questão. Em relação às bacias hidrográficas, ó. Tem uma bacia natural de floresta, uma bacia com ocupação agrícola, uma bacia com ocupação de residências e uma bacia com ocupação urbana. Aí tu tem quantidade de chuva retida no local, que ficou no local, e quantidade de chuva que escoou. Aí ele pergunta, a leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm potencial de intensificar o processo de quê? Erosão laminar, intemperismo físico, enchente nas cidades, compactação do solo ou recarga dos aquíferos. Bom, ó, notem aqui, maior cobertura vegetal. Qual é a maior cobertura vegetal? Bacias e florestas. Tem potencial de quê? Na região. Vou deixar para vocês. Senão daqui a pouco eu já estou dando a resposta. Vamos lá. Temos uma resposta para compactação do solo e uma resposta para recarga dos aquíferos. Aqui, como eu tinha falado para vocês, numa região com bacia natural e floresta, essa compactação do solo não vai acontecer, porque a raiz do solo, das árvores, vai acabar facilitando a infiltração, porque vai descer pela árvore, vai chegar na raiz e vai ir para o solo, então acaba não compactando, porque compacta quando ela chove diretamente sobre o solo, e aí aquela região ali vai sofrer com esse impacto, né? Em relação à recarga dos aquíferos, foi a segunda resposta, ela tá correta, porque a água vai cair por ali e vai acabar recarregando os aquíferos, entendeu? Então, seria bem isso, mais ou menos, que acontece. Sem problemas. Vi aqui agora o bate-papo. Bom, aqui já expliquei para vocês. Vamos indo. Aqui era só para mostrar também, que é um conceito do cerrado. O cerrado, ela tem essas raízes profundas que alimentam os aquíferos, muito bacanas, os aquíferos, os grandes aquíferos aqui do sul. Quando tu troca a árvore pelo plantio de monocultura, por exemplo, que a gente estava conversando nas últimas aulas, tu tem uma raiz bem curtinha que não facilita tanto quanto as árvores. Então, a importância aí das florestas, né, para essa recarga de água doce absurda que são os aquíferos. Bom, mais uma questão aqui de aquíferos, já que eu estava conversando sobre isso. Bom, vou só aumentar aqui que eu não consigo nem ler. Bom, o Cerrado brasileiro é conhecido como o berço das águas da América do Sul, pois ele abastece grandes bacias hidrográficas e reservatórios de água doce no continente. Aí ele mostra o Cerrado aqui e mostra essa parte destacada. Aí ele pergunta, né, o conhecimento sobre áreas subterrâneas e a área destacada na figura. Bom, ele quer saber qual aquífero que está falando, né? E aí tem A, Guarani, B, Guarani, C, Cabeças, D, Uruguai,
Ai, meu Deus, é esse aqui? E aí ele fala um pouquinho do sistema em que ele está inserido. Ele pode estar inserido numa região com rochas permeáveis da bacia sedimentar do Paraná, constituída por rochas metamórficas do escudo atlântico, constituída por rochas ígneas da bacia sedimentar da Paraíba, formado por rochas basálticas do Crato São Francisco. Então são essas as opções. Gente, dei a resposta para vocês, tá? Eu vou botar em aqui, vai que assim me vira. Vou publicar aqui. É isso aí, muito bem. É o Guarani, formado então por rochas permeáveis da bacia sedimentar. Ó, aqui é uma colinha aqui que fala um pouco dos aquíferos do Brasil. Aqui tem o grande aquífero do Alter do Chão, uma capacidade de 86 quilômetros cúbicos, 100% em território brasileiro, e é o maior do mundo. Incrível, é tudo nosso. Enquanto que aqui o aquífero Guarani, ele se estende um pouco aqui pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. Ele tem uma capacidade de 35 mil quilômetros cúbicos e ele é o segundo maior do mundo. Então a gente tem 2 das reservas de água doce maiores do mundo em território nacional, né? Bom, como é que pode a região norte, né, que é a região que tem mais água, ser a região que mais sofre com falta de água? Isso também é uma coisa para pensar em relação aos apagões que teve lá no Amapá esse ano. Também talvez possa cair na prova do Enem, né? Eu não sei se eles vão ser tão pontuais assim, mas é uma opção. Pô, eles têm 13 hidrelétricas lá no Amapá e não tem luz, né? É absurdo o que acontece quando falta infraestrutura na região. Então, é uma questão que vocês podem dar uma olhadinha, talvez seja tema aí de redação, alguma coisa assim. Talvez seja um coronavírus também, é bem provável. Bom, aqui é só uma questão aqui de porcentagem, né? 97% da água do planeta Terra é salgada, tá nos mares e oceanos, né? 2,5% é de água doce, mas está congelada, maravilha. 0,5% dessa água doce está disponível para a gente beber. Esses 0,5%, 97% está em aquíferos, e a gente tem os 2 maiores aquíferos. Olha o potencial do Brasil aí, que não explora, infelizmente. 1,13% é chuvas, né, que acontecem e acabam recarregando esses rios e reservatórios e lagos naturais, que é o restante da porcentagem. Algo que a gente não vê, isso daqui também é muito importante. Às vezes a pessoa diz vegetariana, mas às vezes não é uma questão de, em relação aos animais e tal, mas por causa do absurdo de água que vai na produção dos animais. Por exemplo, para fazer 1 quilo de carne de boi, vai cerca de 17.100 litros. É um número muito grande, muito absurdo, né? Então, além do gás metano soltado pelos animais, que também contribui para o efeito estufa. Então, tem outras razões por trás, né? Aqui também, deixa eu só ver, manteiga, olha aqui, 18 mil litros para fazer 1 quilo de manteiga, absurdo, né? A consciência da gente, ó, leite, batata, tudo, até cerveja, vai 5 litros para fazer uma cerveja ali de 1 litro, é absurdo. Vamos indo. Bom, aqui é que falou nessa questão em bacia sedimentar. Pô, bacia sedimentar e bacia hidrográfica é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, por quê? Aqui fala um pouco dessas bacias. A gente tem a bacia amazônica da Paraíba, central, bacias costeiras, guianas, e em amarelo tá os escudos. O que isso significa? Acho que na próxima slide está melhor. Isso. Tu tem uma rocha grandona, um escudo que só ergue por causa de um terremoto, ou por causa de uma erupção vulcânica, sei lá, por algum motivo. E ela começa a sofrer erosão, né? Vem cá, água, chuva, vento, passa tudo ali e acaba degradando essa rocha. Essa rocha acaba mandando os sedimentos dela para a porção mais baixa, porque, claro, vai cair, se está lá em cima, se soltou, né? Ele vai cair para a porção mais baixa. Essas porções mais baixas do nosso continente são as bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares que eu mostrei aqui nessa figura, elas são muito antigas. Então, isso aconteceu há milhares de anos atrás. A bacia do Paraná, então, ela está cheia de fósforo, porque é de uma época muito antiga. A gente chegou a estudar fósforo aqui na bacia do Paraná, é muito legal, assim. Então, aqui,
tem o escudo cristalino, que também são rochas, e vai mostrando aqui esses processos de acumulação ao longo do tempo. Junto com esses sedimentos, se cair um bichinho aqui, às vezes ele pode ter ficado ao longo do tempo, né? Até que um dia ele seja encontrado aí por nós, ou não. Bom, essa questão aqui em relação à posição dos oceanos, tá? Em relação à posição dos oceanos, ele pergunta, então, o Oceano Índico é o segundo maior oceano e o mais frio da sua localização. Ele pergunta o que é correto, né? O B. Mares e oceanos são sinônimos, pois têm as mesmas profundidades. C. Posição geográfica dos oceanos não influencia na temperatura das águas. D. O Oceano Pacífico é o maior do mundo, cobre mais de 1/3 da superfície da Terra. E a quantidade de água existente nos oceanos equivale à água encontrada em rios e lagos do mundo, por isso é razoável o suprimento de água doce no mundo. Vamos lá. O nome desse. Não, ele só deu 2 opções para vocês, né? Desculpa. Vou fazer outro aqui. Vamos lá. Um voto para A e um voto para C. E a resposta é D. Vamos lá, vamos conversar sobre isso daqui. O Oceano Índico é o segundo maior oceano do mundo e o mais frio devido à sua localização. O Oceano Índico é esse daqui. E ele não é o segundo maior. O segundo maior é o Atlântico, que cobre toda essa porção aqui. Bom, em relação a C, a posição geográfica dos oceanos não influencia na temperatura de suas águas. Também não. Porque o Oceano Pacífico, como vocês viram na questão de El Niño, Laninha, o aquecimento dessa região aqui, equatorial, né, na região do Equador, a posição dele influencia no todo o clima global, então acaba não sendo correta essa questão. E a questão C, o Oceano Pacífico é o maior do globo, cobre 1/3 da superfície terrestre. E é essa a questão correta. Mas tudo bem também, vamos indo. Vamos ver. Eu vou passar, senão a gente não vai conseguir chegar. Mas fica essa questão para vocês também. Eu tenho mais uma aqui. Vamos indo. Vamos para a geologia. Bom, aqui é uma questão que pergunta assim, ó, o mármore, rocha metamórfica, ela é principalmente feita de carbonato de cálcio, CaCO3. É muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Então, se as peças de mármore são expostas em ambientes externos, tipo na rua, né, para botar no chão e esse tipo de coisa assim, particularmente em grandes cidades industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa dessa peça, né? Esse processo de deterioração ocorre em função de quê? A. Oxidação do mármore superficial pelo oxigênio. B. Decomposição do mármore pela radiação solar. C. Onda de choque provocado por fluidos externos. D. Abrasão por material particulado presente no ar. Ou E. Acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Enquete aqui. Vou publicar o resultado. Um voto para B e um voto para E. E a resposta é E. Por quê? Tá, vamos lá. Acidez da chuva. Ele falou aqui grandes cidades. Essas cidades, elas sofrem com o quê? Com a tal chuva ácida, porque tem todos os gases do efeito estufa ali que eles são soltados pelas grandes indústrias, interagindo com a atmosfera e com a chuva, e esse material, essa água junto com esses gases, acaba sofrendo uma reação e faz isso com o mármore. Isso é um temperismo químico que a gente já viu anteriormente. Então, acaba sendo a acidez da chuva. A decomposição do mármore pela radiação solar. A decomposição do mármore está perfeito. O que é aqui é radiação solar. Radiação solar, a radiação do Sol, ela interage com a superfície da Terra, mas tipo, o Sol vem
bem, a gente absorve ele, a nossa pele absorve, nos aquece, aquece nosso planeta, mas a gente reflete parte disso e não causa mal até onde se sabe, né? Tipo, a não ser o efeito UV ali, né, e tal, em relação ao câncer de pele e outras coisas, mas não fazer a deterioração dessa placa de mármore ao longo do tempo. Vamos lá. Quanto a isso, então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe uma revisão geral dos tipos de rochas. A gente tem uma rocha ígnea, que é... Vou explicar cada um delas mais adiante. Rocha sedimentar e rocha metamórfica. Bom, as rochas ígneas, vamos lá. As rochas ígneas, elas são fusão da rocha na crosta quente profunda no manto interior. Elas são a solidificação do magma ou da lava. E ela pode ocorrer de duas maneiras. Se ela ocorrer, esse magma ficar dentro da terra, ele forma o granito, que vocês já devem ter visto nas pedras de brita, por exemplo, né? E o granito, ele tem vários mineraizinhos que dá para ver olho nu, né? Tu consegue diferenciar uns minerais mais pretos, outros mais branquinhos, várias informações nessa rocha. Enquanto que, se tu tiver o vulcão aqui entrando em erupção, ou um magma saindo daqui por algum alívio de estresse desse vulcão, dessa rocha, né? Tu vai ter o basalto, que vai ser uma rocha que vai ter mineraizinhos bem pequenos que não vai dar para diferenciar. Então, vai ser uma rocha mais preta, que a gente vê, às vezes, para caminhar na rua, assim, né? A gente consegue encontrar. Vou passar para a próxima, sedimentar. Sedimentar é aquilo que a gente conversou em relação a sedimentos, tá? Tu tem a rocha lá, bonitinha, uma rocha ígnea exposta aqui, e começa a vir chuva, água, vento, tudo lá, e formam sedimentos. Tu tem argila, areia, uns pedaços de rocha, e isso, quando sofre uma pressão no tempo, assim, né, em relação ao tempo, ela se transforma numa rocha. Tu tem argilito, tu tem a areia se transformando em arenito. Isso daqui é uma questão importante, ó. Tu tem areia se transformando em arenito. Como a areia, tu botar um monte de areia num copo e encher d'água, tu vai ver que ela vai penetrar, né, entre esses buraquinhos da areia. E o arenito é justamente isso. São as rochas que comportam os aquíferos. O aquífero Guarani está em rochas do tipo arenito, do tipo sedimentar, que tem esse espaço, essa porosidade para que a água penetre e chegue até o aquífero. Bom, as metamórficas, tu tem, então, as rochas lá sofrendo, então, altas temperaturas e pressões, e elas acabam se transformando em outra coisa. Tu tem o granito se transformando no gneiss, tem o arenito se transformando no quartzito, tem o calcário se transformando no mármore. Existe um ciclo também nas rochas. Eu vou explicar isso daqui, aí acho que já encerramos aí por causa do tempo. Mas o ciclo das rochas, a gente tem o quê? Uma rocha que sai lá do magma, se transforma, ela se forma a rocha magmática, ela pode ser extrusiva, que sai do vulcão, ou intrusiva, que se forma lá dentro. Aí, essa rocha, ela sofre intemperismo e erosão, os sedimentos dela se transformam numa rocha sedimentar. Com calor e pressão, esses sedimentos e essa rocha aqui se transformam numa rocha metamórfica. A rocha metamórfica pode se transformar numa sedimentar. Por quê? Porque ela vira sedimento, se transforma em sedimentar. Ela pode voltar para o fundo e sendo soterrada, né, na deriva das placas, e se transformar em magma de novo e transformar em magmática. Então, tu tem elas se transformando uma nas outras ao longo do tempo, né? Eu vou fazer... tem mais uma questãozinha aqui, pode ser? Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Ó, o esquema, ele mostra depósitos que parecem fósseis de animais do período Jurássico. A rocha em que se encontram esses fósseis são magmáticas, pela ação dos vulcões causada pelas maiores extinções desses animais. B. Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. C. Magmáticas, pois as rochas são facilmente erodidas e se formando tocas para posteriormente ser lacradas. D. Sedimentares, já que cada uma dessas camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área. C. Metamórfica, pois os animais representam presentes precisavam estar perto de lugares quentes. Eu vou botar aqui.
temos um voto para B e um voto para C. Vamos lá. Sedimentários, pois os restos podem ser soterrados e lixiviados com restantes sedimentos. A gente conversou sobre isso aí mesmo, ele cai no buraco e cai junto com ele vários sedimentos que acabam deixando essa marca desses fósseis ao longo do tempo, né? Aqui no C, vamos lá. Magmática, pois são rochas facilmente erodidas. Ótimo, são rochas facilmente erodidas. Tudo bem. Possibilidade de formação de tocas para que posteriormente sejam marcadas. Até pode acontecer, mas não necessariamente. Tu não vai encontrar restos desses animais em rochas magmáticas. Tu pode até encontrar em restos metamórficas, que um dia foram sedimentares e se transformaram em metamórficas. Mas se elas foram sedimentares e se transformaram em magmáticas, quer dizer que elas afundaram lá, sofreram diagênese e se transformaram em outra coisa. E acabaria com esse registro, né? Eu vou só mostrar para vocês o que teria adiante, mas já vou encerrar, tá? Peço só a atenção de vocês. Eu ia falar um pouquinho de tempo geológico e tal. Vocês podem rever esses, em relação à Pangeia. Todas as questões eu deixei respondida aqui para vocês, então dá para vocês continuar fazendo essas questões. Bom, falei um pouquinho de geomorfologia, da formação do relevo, formadores internos e externos, tá? E era isso, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu queria também conversar com vocês. Essa é a nossa última aula de geografia desse ano. Eu espero que vocês estejam todo mundo bem, né? Dentro das nossas possibilidades, esse ano fez com que a gente conseguisse, né, chegar aonde a gente quisesse. Eu agradeço vocês terem embarcado nessa ideia diferenciada aí do EAD, a única opção que restou, né? Eu tenho certeza que ano que vem vai ser, esperamos que seja melhor, né? Vamos dizer adeus esse ano. Em janeiro vai ter um aulão de geografia, mas ainda não tem data marcada, provavelmente pelos canais do desafio, ou no WhatsApp, ou pelo Facebook, vão marcar o horário direitinho, tá? Eu queria desejar para vocês boas festas, um final de ano muito bom e que vocês tenham muito sucesso aí na vida de vocês. Muito obrigada pela atenção.